É isso aí, torcida do Atlético, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, pessoal, trazendo para vocês as últimas informações do Galo. Rubens Menin, pessoal, Rubens Menin quer Bruno Henrique jogando no Atlético em 2025. Pode chegar aí uma grande contratação. Ele que foi titular no jogo contra o São Paulo pelo Flamengo. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora aqui para mais um conteúdo do Galo. Pode. Ninguém tá dizendo que vai. Pode vestir a camisa do rival. E aí, o que você acha? O que você acha tecnicamente? Cara, tecnicamente tá aí. Os lances falam. Os lances que ele fez gol, que ele participou aí. Vai mais um gol dele contra o Atlético Paranaense. Tecnicamente, o ano passado, diante das lesões que o Cruzeiro teve, do Dineno, ele era um dos jogadores. O jogador com mais capacidade técnica, tá? Mas não me agrada no Verón a conformidade dele de participar pouco dos jogos. É o grande questionamento. E isso, com certeza, foi visto pelo Fernando Diniz também. E a comissão técnica, então, acabou optando pela não contratação do Verón. O Cruzeiro nem tentou, na verdade. O Thiago trouxe que o Porto não aceita reemprestá-lo. O Cruzeiro, obviamente, não ia pagar esses valores que o Porto deseja, ou até abaixo disso, né? Exatamente por conta de ser um jogador que, cara, o futebol cada vez mais, você precisa de se envolver mais com o plano de jogo, você precisa de querer ali, de participar. Quando ele participa, ele faz bons lances. Eu acho que caso o Atlético vá nessa direção, é bom que o torcedor atleticano tenha em mente uma coisa: é mais um jogador HG pro Cuca recuperar. Cara, sinceramente, eu preciso saber valores. Se for de graça, eu aceito. Como não vai ser, cara, esses 10 milhões de euros não dá pra gente cogitar. O Galo tava negociando 10 pelo Arthur e não conseguiu comprar por esse valor pela falta de capacidade de negociação, porque o Botafogo pagou literalmente os 10. E o Arthur foi anunciado hoje. Então, sinceramente, cara, se for por metade disso, eu já acho caro. Nada contra o Verón, nada contra o menino, enfim, mas não tem condição. Eu acho que não agrega em nada ao Atlético. De verdade, entre manter o Vargas até e trazer o Verón... Não, ele é melhor do que... Eu não acho. Ele não tem comparação com o Davidson. Você me desculpa. Eu não acho. Ele não tem comparação. Você não acha? Ele não tem. Você não acha, eu tenho acha? certeza. Não, você não tem certeza. Não, o Vargas ao Verón. O Vargas já foi um jogador melhor. Não, peraí. O auge do Vargas, o Verón é que não senta na mesma mesa. Eles não entram na mesma mesa. Eu não sei se encantamento que as pessoas têm com o Vargas. Nesse ponto aí de pegar e falar o Vargas ou o Verón, aí eu sou o Verón. Hoje, aquele Vargas que jogou aqui em 2024, aí eu sou o Verón. Mas eu ainda não acho essa contratação, se vier a acontecer, uma boa contratação do Atlético. Eu não acho um bom movimento do Atlético. Lembrando que o Verón é jovem, tem 22 anos, mas ele já vem de um acumulado de lesões. No Cruzeiro mesmo, ele passou por duas, né, Valor? A inicial e depois sofreu mais uma. Isso. O período que ele ficou no Cruzeiro, ele sofreu duas lesões. Foram 37 jogos na temporada passada. Então, pro desgaste que existe dentro da temporada e pelo que o Atlético vem falando, pelos nomes que o Atlético vem buscando, quando o torcedor do Atlético escuta Verón, realmente ele tem que ficar muito preocupado, né, Breno? Não, vou tentar ser aqui o máximo delicado possível para não criar uma injustiça. O Atlético jogou contra o Cruzeiro e apresentou os mesmos erros da temporada passada. Sim. Claro, o Cuca não teve tempo ainda de ajustar. Só que tem um detalhe: o time que estava em campo contra o Cruzeiro é inferior ao time que terminou a temporada. O Atlético, em vez de fortalecer seu time, nesse momento enfraqueceu. A saída do Paulinho cria um grande impacto. O que o torcedor do Atlético espera? Jogadores que venham para ser titulares. O Júnior Santos chega para ser titular, ok. O Verón não chega para ser titular. Não chega. É um jogador para compor elenco. O Atlético não quer jogador para compor elenco. O Atlético precisa fortalecer o seu time. Ele pode chegar lá na frente e ter uma outra peça que chegue para compor elenco, ok. Mas olha só, hoje o Atlético precisa de jogadores que mostrem mais empenho, mais competitividade. O Verón não demonstrou isso no Cruzeiro. O Valu falou muito bem aqui. Falta isso ao jogador do Atlético. Quando a gente vê um Lian chegar lá e chegar duro, como foi no Clássico, o torcedor já cria assim, olha pra você ver, hein? Cria uma expectativa boa no Lian, porque mostrou, ó, esse cara tá com vontade. Isso tem que ter o time todo.
Pra você ser competitivo, não basta você... Hoje, o atleta tem que ter um elenco que todo mundo corra por todo mundo, entendeu? E Porque senão não vai funcionar. O Verón não vai fazer isso no Atlético. A questão física do Atlético foi um grande problema. A reta final do Atlético, a demonstração... A distância física nas finais... Não, peraí, é tão maior, eu acho que é bem maior do que técnica. É um abismo entre como o Flamengo e o Botafogo chegaram nas finais. É justamente isso que eu tava falando. Você vê fisicamente o Atlético contra o Botafogo, era de dar dó. Aí você vai tentar fazer um movimento no mercado buscando o Gabriel Verón, que o problema físico é um dos maiores. Não. Ele te dá imposição física? Não. Ele te dá qualidade lá na frente para pegar e ser titular? Não. Não é então só por que isso. ele vem? O Verón não conseguiu retomar 50% ou 60% do melhor que ele já apresentou. E eu não sei se ele vai ser esse jogador. Não estou falando aquele que em 21 ajudou demais o Palmeiras, inclusive na Libertadores, não. Mas... pelo menos 50%, 60% daquele jogador. Ele não consegue ser. Tecnicamente, cara, se for colocar na balança, tecnicamente, eu acho o Verón mais jogador que o Coelho, por exemplo, que tá acertado com o Atlético. Mas não é essa a questão. O Coelho é intenso, ele corre muito para trás. Ele não é, para mim, tecnicamente tão bom quanto o Verón é. Só que, cara, não adianta. Você tem que colocar esse potencial à disposição. E o Cruzeiro, cara, teve muita paciência com o Verón. Todos os técnicos, nenhum escanteou o Verón ano passado. Deu toda a condição para que ele pudesse não voltar àquele Verón de 21, mas que pudesse ser melhor do que ele foi. Foi importante em algumas circunstâncias, sim, mas com sinceridade... se fosse assim, Valu, para fechar, para eu falar do Verón, tá? Aí se ele tivesse acertado com o Porto, eu tenho que manter a mesma opinião em todas as linhas de raciocínio. Acertado com o Porto, o empréstimo dele, ficasse aí mais um ano no Cruzeiro de graça, você acha que seria uma boa? Com o que o Cruzeiro foi buscar no mercado, não. Eu falaria, muito obrigado pelo serviço. O que está claro, Galante, você vai me dar razão nessa. Olha o time que o Cruzeiro colocou em campo ontem contra o Tombense. Basicamente, banco. Sim. Olha o banco que o Cruzeiro tem hoje e olha o banco que o Atlético tem hoje. O Atlético então, ainda tem esse... o Atlético tem um problema grave, que o Atlético vai ter que reforçar o time titular, porque perdeu. O Zarate outrora era titular, o Batalha titular absoluto, para mim, o Galo três, perdeu o seu 4. principal artilheiro e o seu melhor jogador do sistema defensivo. Exatamente. O Paulinho e o Batalha. Então ele vai ter que se reforçar no time titular e ele vai ter que trazer algumas contratações para melhorar o banco. Não, mas e o time titular, com essas duas saídas, já precisava de reforço. Isso. Sim. Já precisava de E reforço. o banco já era defasado desde o ano passado. Aumentou né? mais ainda, é uma questão. Agora, por exemplo, o Coelho, pra mim, tá? Pela minha expectativa do que eu gostaria de ver o Atlético ser time competitivo, é jogador pra ser banco do Atlético. Sim. Eu não imagino ele ser um titular. Mas aí vai entrar naquela história, né? Melhor ele do que qualquer outro. Se ele chega hoje, com o que o Atlético tem hoje, ele é titular. Mas não pode pensar dessa maneira. Sim. Você tem que aumentar um pouco o crivo em cima do Atlético. Mas aí tá indo, então você tá metendo um contrassenso aí. Não, por quê? Você falou que, porque se não tem outro, vai esse mesmo. Não fui eu que falei, não. Quem falou foi o presuntinho que falou. Eu falei, mas eu não acho que seja o caso, não. Mas eu acho acho que o Coelho agrega muito como elenco. Não, pois Ele tem uma coisa que a massa vai ficar apaixonada. Banco. Cara, ele se mata dentro de campo. Eu também gosto disso. Ele se mata dentro de campo. Ele vai dar o sangue pelo Atlético. Uma coisa que boa parte dessa rapaziada... Um menino que inclusive eu tenho muita esperança, o Alisson, o próprio Palácio, falta eles essa vontade de ficar subindo, descendo. O Coelho é um cara que, inclusive, pode fazer até lateral, já fez no Vamos fazer mais. É isso aí, torcida do Atlético, e vamos aqui para mais uma notícia. Atlético Mineiro toma decisão sobre Bruno Henrique e Rubens Menin sinaliza pagar valor exigido pelo Flamengo. O experiente atacante do rubro-negro carioca pode não jogar mais pelo time. Bruno Henrique vai ficar no Fla ou fechar com o Galo? Essa é a pergunta que não quer calar no mercado da bola nesta janela de transferências envolvendo as duas equipes. Pelo lado carioca, o ídolo é titular absoluto e peça importante de Felipe Luiz. E pelo lado do Atlético Mineiro, ele chegaria com uma grande contratação. O primeiro tempo, a informação era que o negócio não aconteceria de forma alguma, pois o rubro-negro carioca não iria abrir mão de um jogador tão importante para o ataque, ainda mais após perder Gabigol, e Pedro ainda está se recuperando de lesão. E Pedro ainda está se recuperando, né, pessoal? Porém, nos últimos dias o cenário começou a mudar e passou a ser ventilado de que o jogador toparia jogar na equipe mineira. Isso gerou grande expectativa na torcida do Galo, ainda mais após a chegada de Júnior Santos. Agora, de acordo com informações apuradas pelos setoristas que cobre o Flamengo, Fabrício Lopes
uma informação de bastidor dá conta de um avanço ainda maior do negócio, pois Rubens Menin estaria disposto a pagar o valor exigido pelo Flamengo. Em vídeo publicado no seu canal no YouTube, o colega expôs que durante esse período de preparação na pré-temporada nos Estados Unidos, durante a disputa da FC Series, aconteceu uma conversa entre José Botto, diretor do Flamengo, e Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético Mineiro. Na conversa, o dirigente atleticano teria sido informado sobre o valor que o Fla exige para fechar a venda do camisa 27. Apesar da quantia não ter sido revelada, Fabrício Lopes garantiu que o dono do Galo assegurou e sinalizou que pagaria. É isso aí, torcida do Atlético Mineiro. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.